ele chutou, né? Não respondeu nada, acho, mas enfim, a gente cria esse diálogo e cria esse vínculo a partir da existência, que a gente tem consciência da existência de um ser dentro da gente, como mulheres. Tá? Tanto é verdade que muitas vezes o pai só estabelece uma ligação mais forte com o seu filho depois do nascimento. É muito diferente do que acontece com as mulheres que, em situação normal, acaba estabelecendo essa relação antes mesmo do nascimento da criança, porque tem uma noção física da existência dessa criança. Então, já existe uma relação de carinho que acaba se fortalecendo no dia a dia, no cuidado que você tem com seu filho, no amor que você dedica a ele, na gratidão que ele te retribui, no sorriso, no beijo, quando você termina de contar a historinha à noite. Não fosse isto, então eu diria para você, o que nós estamos fazendo aqui hoje no Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção? Adoção. Alguém aqui, para ser mãe adotiva, vai tomar injeção de hormônio para disparar o tal do instinto? Não é isso, né, gente? Então, se nós estamos aqui é porque nós acreditamos nisso, de que maternidade e maternagem são duas coisas muito diferentes, né? E que não devem ser confundidas. O primeiro se estabelece como fruto exclusivamente biológico. Você é mãe. E o outro se estabelece no universo relacional entre mãe e filho. Né? Muitas mulheres desejam, ser mães, mas não desejam maternar. Muitas mulheres encontram satisfação em engravidarem. Né? Eu trabalhei num caso que a moça tinha remissão da psicose toda vez que ela ficava grávida. Ela tinha criança, ela entrava em surto de novo. Então, ela adorava estar grávida, ela adorava ser mãe, né? Mas ela não se ocupou da criação de nenhum dos 6 filhos. Né? Então, esse mito molda o nosso comportamento em relação às mães que entregam, nos distanciando das mesmas e nos paralisando para iniciativas sociais, profissionais e individuais, que são necessárias para o atendimento delas próprias e dos filhos delas nascidos. Vamos seguindo? Então, a partir do mito, a gente classifica essa mulher como uma pessoa que violenta o mandado da espécie, o que também é uma apreciação incorreta. E essa é uma das fortes razões para que essas mulheres sejam estigmatizadas e execradas, o mito do amor materno. Tá? Se a gente entender que essa mulher viveu um drama, às vezes, desde a própria concepção dessa criança, da situação de concepção, e um drama, às vezes, terrível, né? A gente vai entender melhor de que, naquela circunstância, não foi possível, por exemplo, que se desenvolvesse isso que a gente chama do amor natural, instintivo de mãe, né? Um caso, por exemplo, de uma moça que, aos 17 anos, tinha sido vítima de uma curra, e ela não sabia nem quem era o pai de todos. Tinham sido presos depois e tal. Mas ela não sabia. Como você vai exigir de uma moça dessa que desenvolva afeto por aquela criança, que é a lembrança e a prova viva daquele fato terrível que aconteceu com ela? Inimaginável, né? Vamos seguir? A entrega é um processo. A adoção, a gente sempre fala, adoção é um processo que precisa ser respeitado, tem começo, meio e fim. A entrega é um ato. Entregou, tchau, esquece essa mulher, né? Vamos partir para a próxima, a não ser que nós tenhamos outras preocupações e que nós, então, façamos programas de acompanhamento, de desenvolver um atendimento até pós-entrega, mas, enfim, essas são raras as iniciativas nesse sentido. A gente tem que entender como um processo,
porque é uma sucessão de estados ou de mudanças em oposição a um acontecimento único. E nós tendemos a encarar a entrega como um acontecimento único. Veio, entregou, acabou, assinou, tem 10 dias, moça. Passados os 10 dias, a coisa muda de figura, né? E aí, às vezes ela se arrepende, né? E aí a coisa complica. Mas, enfim, então, esse processo demanda um certo tempo para que ele possa se completar. Ele envolve a gravidez, o parto, o período puerperal e, em alguns casos, eu diria em todos, um tempo ainda maior do que o período puerperal. Seguindo. Então, o que nós precisamos fazer? Um levantamento completo dos dados e uma avaliação cuidadosa da existência e da qualidade da vinculação dessa mãe ao bebê. A importância de que haja também uma mobilização social, institucional e profissional para que sejam criados programas de atendimento, e por isso eu convidei o pessoal do Recife, né, integrado e, se for interdisciplinar, tanto melhor. Então, os operadores precisam se autorizar e serem autorizados, e aí a gente precisa pensar até em dispositivo legal para isso, né? Para terem o tempo e a liberdade necessários para avaliarem a situação adequadamente. E para que a entrega deixe de ser um momento para ser um processo tão longo quanto necessário. Claro que dentro de um limite, não dá para a gente ficar, bom, a mãe está indecisa há 2 anos. Não dá, né, gente? Não é disso que eu estou falando. É uma coisa de bom senso. Vamos lá. Preconceitos. Citando só, a entrega é um processo voluntário, as mães são desnaturadas, elas não têm sentimentos, para elas a entrega não implica em perda e elas não têm luto depois da entrega. Vamos seguir? Em geral, são mulheres solteiras pressionadas pela família, mulheres abandonadas pelo parceiro que não desejava aquele filho. Parceiro é um capítulo à parte, hein, gente? Eu não estou esquecendo do homem, não. É que a gente tem que fazer um capítulo inteiro só dedicado a eles. Porque a própria mulher autoriza o homem a se isentar de toda a responsabilidade. Vocês que têm intervenção direta com elas, vocês sabem que muitas vezes elas dizem que não sabem quem é o pai. E elas sabem. E elas sabem. Mas é que elas assumem a responsabilidade para elas, tanto da concepção quanto do destino que elas vão dar a essa criança. O que é injusto para elas, para o homem que muitas vezes gostaria de ficar com aquele filho, né? Então, esse tempo como processo também é para poder identificar se existe essa possibilidade, por exemplo, de que essa criança fique com o pai. Eu trabalhei em alguns casos que, por ter tido esse tempo, a criança não ficou com a mãe, mas o pai quis ficar, né? São mulheres que já criam sozinhas outras crianças, que não recebem auxílio de nenhuma espécie, são mulheres que sofreram estupro, mulheres grávidas de uma relação incestuosa, mulheres pobres demais, mulheres jovens demais. Seguindo. Então, a gente precisa refletir sobre esses conceitos e esses preconceitos que os termos com os quais nós nos referimos a elas expressam, né? Eles nada mais refletem do que as nossas posturas e estruturam o modo como as mães que entregam são encarados pela sociedade e até mesmo pelos operadores da adoção, estudiosos, cientistas e pesquisadores do tema. Assim não fosse, quando eu fiz o meu estudo, eu não teria tirado nota 10 no mestrado, porque eu era a única que tinha desenvolvido o trabalho e publicado o trabalho na pós-graduação sobre esse tema. O que eu achei horrível, entre outras coisas, porque eu não tinha onde me apoiar para fazer o estudo. Eu tive que me apoiar em literatura estrangeira, numa realidade diferente da nossa e naquilo que eu pude constatar com a pesquisa direta, porque não tinha nada sobre o tema. Vamos seguir? Tá. Rapidamente agora, mesmo que eu não consiga fazer o resto, acho que isso aqui é importante. Eu queria que vocês me falassem palavras, termos
que ocorrem a vocês quando vocês pensam nessas mulheres? Eu vou escrever aqui no papelzinho. O quê? Dor. Sofridas. Medo? Solidão. O quê? Impotência. Amor? Mais uma? Pressão. Duas pessoas aqui comigo, por favor. Você quer segurar? Tá, vem aqui. Quem mais, gente? Vamos lá, pessoal. Você vai segurar o mundo? Você é uma pessoa que vai conhecer uma dessas mulheres. Ela é essa mulher que você vai conhecer, tá bom? Isso. Tira a mãozinha, Mara. O que você está vendo? A primeira palavra que eu... solidão. Pode ser isso? Não estou vendo nada, estou vendo palavras. Ah, é? É. E a mãe? Eu não vejo mãe, vejo sentimentos aqui. De quem? Relacionado a uma pessoa. E seja a pessoa que eu considero a vítima pelo fato da entrega. É, mas tem uma mulher que você precisa conhecer. Pode ser? Eu aceito conhecer. Diga para mim, então, o que você está vendo? Eu vejo sentimentos aqui, acusações. E você não quer ver a mãe? Quero conhecê-la. Então, tente. De que forma? De que forma você pode me auxiliar? Eu não posso, você está sozinho. Mas eu preciso de ajuda. É, reunião de equipe. É, participar de seminários como este. O que mais? Então você pode tirar esse cartaz da frente? Por favor? Eu não. Eu não posso. Você não me ajuda? Aí. Tira. Rasga o papel. Tira o papel. Tira. Seja corajoso. É, mas custou, né? Ficou difícil, né? É, então, mas eu sou agora o papel. E agora? Me tira? Eu sou todos os seus conceitos e preconceitos. Agora é uma questão de troca. Se você me bater, eu estou com uma arma aqui. E agora? Agora eu vou ter que ser gentil, eu vou ter que pedir sua permissão para que eu possa... Eu não dou permissão, eu sou preconceito, não dou permissão nenhuma. Então, tratando-se disso, eu vou ter que te agredir. Paf. Mas se Concordas? não concordo, porque se você agredir a mim, você vai agredir a você mesmo. E agora? Posso sugerir? Saia da frente. Para onde
onde eu vou? Você é problema? Não me interessa. Eu sou você. Você é eu? Então eu vou onde eu quero ir. E eu? Não me interessa. Mas eu estou aqui. Então eu vou conversar com ela para resolver a sua vida. A minha vida? Mas Você é o problema, você é uma vida. eu faço parte da sua vida. O que eu não quero mais. Ah, e agora? O que você vai fazer comigo? Suma. E você representa o quê? Ó? O filho? Eu represento os conceitos e preconceitos dele. Você acha que eu consigo sumir? Devemos conversar. Com ela? Coitada, ela está esperando você fazer alguma coisa com seus conceitos e preconceitos. Então. É... Sim. Ele já está suando. Tô. Tem que olhar para dentro de você e pensar. E mudar a sua atitude. Posso sugerir? Pode. Posso? Pode, porque eu não quero você aqui. E se eu ficar aqui assim, ó? Não, vai ser o elo da solução. Da solução, porque nós vamos conversar sobre você. Você é o problema. Sobre nós. Não. Você. Ela é o problema. Sabe o que acontece? Oi. Você não vai fazer nada sem passar por mim. Você tem que passar por mim para chegar nela. É. E como eu devo romper isso? Você não pode romper, você tem que me aceitar. Eu existo, eu existo. A única coisa que você pode fazer de produtivo é reconhecer que eu existo, saber que eu estou aqui e não deixar que eu seja um intermediário que vá distorcer a sua comunicação com ela. Eu não posso dar o choque aqui no meio, mas você não vai poder me neutralizar, a menos que você saiba e reconheça que eu existo, que você você tem esses preconceitos, como todo mundo aqui dentro tem. E enquanto a gente negar que nós temos os preconceitos, a gente não vai saber o que fazer com eles. Né? Enquanto a gente achar que a gente vive sem preconceito, que nós somos totalmente libertos deles, ou a gente fica olhando para eles, que nem quando você estava olhando para o cartaz, ou você fica sem saber onde pôr isso aí, e isso atrapalha a tua relação aqui. Então, dá a mão para ela ali. A outra tem que passar. Isso, agora sim. Agora estamos completos. Agora Então, estamos... Vocês concordam? Ok, então, obrigada, viu? Pois é, gente. Mário, você quer falar alguma coisa de como você se sentiu? Pressionado. Pois é, e a mãe se sentiu? Eu acho que, na verdade, a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que... E o homem, principalmente, ele tem que abrir a mente dele, conseguir enxergar que ele também tem responsabilidade sobre aquela entrega da criança. Se ele não mudar a mentalidade dele, ele não vai conseguir enxergar isso. Ele vai achar que ele não tem culpa de nada. E não tem nada a ver com isso, né? Gente, o que eu queria é que vocês tivessem noção de que os preconceitos são coisas poderosas, fortes, que nos cegam, que limitam a nossa visão, que não desgrudam da gente. Ele é tão forte o preconceito que ele não deixa o preconceituoso ver a pessoa, ver só aqueles adjetivos, e a pessoa humana, a essência da pessoa desaparece. Né? E fica só o preconceito muito forte, né? É isso mesmo. Missão cumprida, valeu o sofrimento do Mário. Vamos seguir, gente. Como é que estamos de tempo? Vamos acelerar um pouquinho? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, é que o julgamento vem daquelas pessoas que essas mães
ou que as pessoas em geral que estão, que são objetos do nosso atendimento,